Olá a todos. Felicidade, felicidade nesse meados de fevereiro. Estamos já quase chegando no terceiro mês do ano, né? E temos aí ainda alguns meses, ou mais de 10 meses, ou mais de 9 meses, para encerrar o ano. A gente já passa rápido, tanto que a gente fica lembrando assim, pensando no final de ano, né? Mas esse ano não tenho dúvidas que vai ser um ano de muitas bênçãos, inúmeras. É certo que nem tudo é perfeito, é certo que nem tudo é bacana na vida, né? A gente tem muitas demandas difíceis, momentos cinzentos da vida, mas aqueles que são superados nos dão lições, treinamentos para que a gente possa avançar para as demais demandas que se apresentarem, sejam elas negativamente ou positivamente. Porque o positivo também é preciso ser superado, porque tem pessoas que se prendem ao positivo, né? E o positivo ele precisa ser superado também. Mas eu trago aqui um versículo aqui da palavra poderosa de Jesus Cristo. É o segundo testemunho de João Batista, capítulo 3 de João, do evangelista João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Uma máxima aqui do segundo testemunho de João, porque João recebe alguns dos seus discípulos dizendo para João que Jesus estava batizando além do Jordão. Então Jesus começa a conversar com seus discípulos, onde João diz que qualquer pessoa, o homem, não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E o contexto é justamente isso. João diz aos seus discípulos: olha, eu mesmo disse para vocês que eu não vim, eu não sou o Cristo. Eu falei isso para vocês. Eu falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu falei para vocês que eu ia adiante do Cristo, que eu ia apontar o Cristo. E João diz a eles, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, é um testemunho de João, onde aqui no versículo que nós lemos, ele é muito firme em testemunhar. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Falando de Jesus, o Cristo. Deus tem enviado muitas pessoas. Você talvez seja um enviado de Deus aonde você esteja. Talvez você seja um enviado de Deus na igreja que você esteja. É provável.
mais para sim do que não, que no local onde você está, você é um enviado de Deus. E por ser um enviado de Deus, a segunda parte do versículo diz que Deus não dá espírito por medida. Deus não dá o espírito limitado a Jesus o Cristo. A mim, Deus me deu o espírito limitado, na medida que eu, digamos, mereça ter esse dom espiritual, esse dom do Espírito. A você talvez ele dê um pouco uma medida maior, mas a Jesus, o Cristo, o nosso Deus, ele dá o Espírito sem medida. Não há medida para Deus, para Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Então, como ele tem o Espírito sem medida e é enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus. O próprio João Evangelista, não o profeta João Batista, mas o João Evangelista, que também o João profeta, o último da antiga aliança, também é um evangelista. Mas este João, o discípulo, o filho do trovão, ele é um enviado de Deus, também limitado. O próprio João Batista também é um enviado de Deus com espírito limitado. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. O João Evangelista, o escritor desse Evangelho de João, ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha aí. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio, desde quando todas as coisas foram criadas. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. Então, nós podemos acreditar, creia, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E com esse poder que ele tem sem medida, ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é o Todo-Eterno. Ele é todo maravilhoso. Ele é todo santo. Então, ele pode solucionar a sua causa. Ele pode advogar a sua questão. Ele pode sarar a sua enfermidade. Ele pode. E quem sabe eu seja aqui, nesse momento, um enviado de Deus para te dizer: creia na tua vitória. Essas são as palavras de Deus para você nesse momento. Creia na tua bênção. O Senhor estende as mãos em direção a você, à sua família, em direção aos teus negócios, e tu serás abençoado mais ainda do que já o és. Amém? Que você tenha uma vida feliz, alegre, satisfeita, em nome de Jesus. Paz.